convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos juntos, na precedência de Pentecostes. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que nos instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu te peço, Espírito Santo, na precedência da grande solenidade de Pentecostes, vem sobre nós, dá-nos a tua alegria, abre verdadeiramente com a tua unção os nossos sentidos, compreensão, percepção, cognição, para que aqui recebamos essa palavra com abertura mesmo de todo o nosso ser e que ela produza frutos abundantes de conversão na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que maravilha ter você na nossa sintonia, rezando conosco nessa Eucaristia. Como o Padre bem já enfatizou, nós estamos na precedência da grande solenidade de Pentecostes. E haja vista que na solenidade de Pentecostes, no evento de Pentecostes, Pentecostes é uma palavra que vem do grego, que significa quinquagésimo ou quinquagésima, a festa que se celebra 50 dias após a Páscoa. Nessa solenidade aconteceu o oposto do que havia acontecido em Babel, no evento da Torre de Babel. Você sabe que lá no livro do Gênesis, no evento da Torre de Babel, o povo, tomado por uma autossuficiência de base, por um orgulho, por uma ilusão de superioridade, uma fantasia de compensação, eles queriam construir uma torre que os fizesse alcançar o céu, e ali, eles interpretavam o céu como a morada de Deus, eles seriam como deuses. E diz o relato do Gênesis que o próprio Deus os confundiu e eles não se entendiam mais. Ali, segundo a concepção bíblica, nasceu a divisão das línguas, né? E em Babel ninguém se entendia. Já em Pentecostes aconteceu um fenômeno chamado glossolalia. Todos, falando cada um a sua língua diferente, se entendiam, se compreendiam, se interpretavam com exatidão quando o Espírito Santo foi derramado sobre Pedro, Maria e os apóstolos no cenáculo em Jerusalém. Pois bem, tendo feito essa introdução, já quero me deter naquilo que o próprio Jesus apresenta no Evangelho. No versículo 21, Jesus pede a unidade. E é interessante que Jesus não pede a unidade de maneira circunstancial. Ele está dizendo que a unidade
é a condição sine qua non, ou seja, sem a qual o cristianismo não pode acontecer. Se você e eu não vivemos uma unidade, eu vou explicar o que significa essa unidade, nós não podemos ser chamados de cristãos. Nós não somos cristãos, no versículo 21. E no versículo 23 do Evangelho, Jesus disse que é a partir do nosso testemunho de comunhão e unidade que o mundo vai crer. Ou seja, talvez existam muitas pessoas que ainda não creem em Jesus, na tua casa, na minha, no nosso grupo, no nosso bairro, na nossa cidade, porque nós não damos um testemunho de comunhão e unidade. E a nossa divisão é escândalo para as pessoas. E elas são impedidas de crer em Jesus e, consequentemente, de se salvar por causa do escândalo da nossa divisão. Enfim, é um tema amplo, complexo. O Concílio Vaticano II abordou isso de maneira especial, central, quando falou do ecumenismo. Eu não vou abrir essa porta, porque o nosso tempo é curto, e essa reflexão eu precisaria de um tempo para desenvolvê-la, sobre tudo que o Papa Paulo VI ensinou e promoveu no tocante ao ecumenismo. O Papa Paulo VI foi um grande protagonista do ecumenismo. Mas de maneira prática, geral, para a sua, para a minha, para a nossa vida, vamos refletir sobre em que consiste essa unidade. Veja bem, Paulo, na primeira leitura, no versículo 6 e 7, ele usou uma estratégia que é até ardilosa, não muito comum para nós cristãos. Mas Paulo era muito sábio e, com certeza, inspirado ali por Deus, ele percebeu que no grupo dos fariseus existia uma divisão. Os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Paulo já disse uma verdade: ele era filho de fariseus, tinha sido educado na seita dos fariseus e acreditava na ressurreição de Jesus. Ele não mentiu. E quando ele falou que ele estava sendo julgado por crer na ressurreição, os fariseus já tomaram o partido de Paulo e se dividiram contra os saduceus. E Paulo usou essa estratégia. Qual é? Claro que ele usou para sobreviver e para testemunhar Jesus. Perceber o ponto de divisão no grupo, dividir o grupo e enfraquecer o grupo para vencer esse grupo. Paulo usou ali num contexto específico, mas haja vista que essa, em outros contextos, é a estratégia mais usada pelo diabo. O diabo, diz a Bíblia, é o divisor por excelência. Diabolos, do grego, quer dizer aquele que divide. O diabo é o grande promotor da divisão. E, na Bíblia, a gente percebe, o Espírito Santo é o grande promotor da comunhão e da unidade. Quando a gente divide, fofoca, cria partido, a gente está sendo guiado, inevitavelmente, pelo espírito do inimigo, pelo espírito do mundo. Isso é bíblico. Quando a gente promove comunhão e gera unidade, nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Paulo usou essa estratégia, que, infelizmente, o inimigo usa muito, desde o início da criação de Deus. Sabe, ele faz de tudo para nos dividir, porque é como um leão. Não sei se você já assistiu esses documentários, por exemplo, do History Channel e tantos outros, que mostram os animais, como eles atacam, como eles vivem. Esses dias eu estava assistindo do leão, sobre a vida do leão, né? E é interessantíssimo que o leão, ele pesa aproximadamente, um leão adulto, 200 quilos, e ele tem uma mordida de aproximadamente 430 quilos de pressão. Imagina. Ainda bem que nós, eu dizia no meu programa essa semana, nós humanos não estamos na cadeia alimentar do leão, né? Porque ele despedaçaria os nossos ossos como um palito de dente. Mas mesmo tendo toda essa força e essa potência, o leão nunca ataca, raramente ataca uma manada junta, ou uma alcateia, ou um rebanho. Ele sempre, para atacar, ele usa uma estratégia. Ele começa a correr atrás daquele grupo, ele divide o grupo, e quando ele percebe que tem ali um dos animais, por exemplo, uma das cabras, ou um boi que está separado do grupo, mais desgarrado, mais fraco, talvez um pouco mancando, ou mais filhote, aí ele ataca. E essa é a estratégia do diabo, igualzinho o leão. O leão vem, o inimigo vem, diz João capítulo 10, versículo 10, para matar, roubar e destruir. E todas as vezes que o diabo quer destruir uma família, uma igreja, uma comunidade, um grupo, ele começa a separar os seus membros. Ele começa a dividir os seus membros. Ele começa a desgarrar os seus membros.
Mesmo tendo toda a força de um leão, como eu disse, uma mordida de 430 quilos de pressão, ele nunca ataca um rebanho que está unido. Ele não ataca. O leão, por incrível que pareça, ele teme um rebanho unido. E o diabo também tem medo de uma comunidade unida. Mas quando ele começa a dividir a partir de dentro, ele vai enfraquecendo, vai dividindo, vai desgarrando um ali, vai desgarrando o outro aqui, vai desgarrando o outro pela fofoca, vai desgarrando o outro pela mágoa, vai desgarrando o outro pela inveja, pelo sentimento de inferioridade, pela comparação, e a pessoa vai se revoltando, vai se afastando do rebanho, se afastando. De repente o leão só vem e abocanha. É fácil. Essa é a estratégia do inimigo. Quando ele quer destruir uma família, ele semeia divisão entre o marido e a esposa. Eles não olham mais na mesma direção. Ele semeia divisão entre os filhos e os pais. Os filhos e os pais já não se respeitam. E veja bem, a comunhão é desafiante, sim, mas a gente precisa entender o que é a comunhão. Unidade não é uniformidade, né? A nossa unidade, a nossa comunhão, ela acontece na diversidade. Somos diferentes, temos pontos de vista diferentes, compreendemos a vida, as realidades de maneira diferente, interpretamos e processamos as ações de forma diferente, temos temperamentos diferentes, mas o Evangelho de João está nos dizendo que a nossa unidade, o nosso ponto de unidade é o Cristo. Unidade não é relativizar, tudo salva, cada um segue o que quer. Não, a nossa unidade é na verdade que é Jesus. Nós não vamos abrir mão da verdade que é Jesus, fazer concessões para agradar os outros, para não incomodar os outros e botar todo mundo junto. Não, a verdade é Jesus e a nossa unidade se dá na verdade que é o Cristo. E a gente precisa estar em unidade com Jesus para estarmos unidos uns com os outros. Porque se você não está em unidade com Jesus, você não vai ser unido, não vai ter comunhão com os outros, não é? E mais uma vez eu digo, o leão usa essa estratégia. A obra do inimigo é uma obra de divisão. E a obra do Espírito Santo é sempre uma obra de comunhão. Ao que, depois dessa reflexão, eu pergunto a mim e a você: a quem nós temos servido? Àquele que divide, que é o diabo, ou àquele que une, que é o Espírito Santo? Se hoje fosse o seu, o nosso último dia, será que as pessoas poderiam dizer de nós: nossa, aquele lá era alguém que promovia harmonia e comunhão onde passava? Ou as pessoas talvez diriam: esse onde chegava a confusão começava. Esse aí onde chegava o problema estava feito. E olha, não adianta de nada você ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que reza, uma pessoa que é um fariseu, que segue toda a lei, se você está criando partidos, se você está dividindo, se você está fofocando. Quem é de fato guiado pelo Espírito Santo, entende que, como disse São Paulo aos Colossenses, a caridade é o vínculo da perfeição. Quem é guiado pelo Espírito Santo tem tolerância com os outros, sabe ouvir os outros, sabe aceitar outros pontos de vista. Claro, na verdade que é Jesus, disso que eu estou falando, ele é o centro. Mas quem de fato é conduzido pelo Espírito Santo, não acha que só o seu jeito salva. E quem não vota no candidato que eu votei, quem não acredita no que eu acredito, quem não reza como eu, quem não dá os pulos que eu dou, não presta. Não, isso é obra do inimigo. A obra do Espírito Santo é uma obra de caridade, de tolerância, de respeito às diferenças, de partilha dos dons. Nós, na igreja, nós devíamos nos alegrar com os dons dos outros, porque o dom do outro também é meu. Ele serve para mim, para me edificar. A virtude do outro não deve gerar inveja no meu coração, ao contrário, deve gerar celebração, porque o dom do outro é partilhado na igreja e se torna meu também, o corpo de Cristo que é a igreja. A beleza do outro, o dom do outro, a virtude do outro, a inteligência do outro precisa ser motivo de alegria, de louvor, de celebração para nós, não de divisão por causa da inveja. A maioria das vezes que nós criticamos as pessoas, infelizmente, muitos de nós, não é nem porque nós queremos que as pessoas cresçam e se emendem, mas é porque nós talvez estejamos sentindo inveja, nos sentindo inferiores diante daquilo e atacamos aquilo que a gente não consegue fazer, aquilo que a gente não consegue ser. Reflitamos hoje e verdadeiramente converjamos todas as nossas atitudes, pensamentos, palavras para a comunhão, para a unidade e não para a divisão.
São Padre Pio dizia: todos nós temos tantos defeitos para criticar em nós mesmos, então por que ficar criticando os defeitos dos outros? Ao invés de ficar atacando o outro, corrija-se a si mesmo. Eu preciso corrigir a mim mesmo. Se eu corrijo a mim mesmo, ao invés de ficar detonando os outros, eu estou promovendo comunhão. É entre você e Jesus. Lute para ser uma pessoa melhor e ser santo, santa. O resto é com Ele. Você não é responsável pelo outro, você é responsável pela tua conversão. E fazendo isso, buscando a sua conversão, se tornando alguém melhor, você está contribuindo com o bem da igreja. Eu te peço, Espírito Santo, vem sobre nós, apazigua as nossas emoções, nossa mente. Vem, Espírito Santo, e cura o nosso coração ferido pelo ódio, pela divisão, pelas mágoas, pelas palavras negativas. Liberta-nos, Espírito Santo, de todo transtorno opositor, de toda mania de sempre criticar os outros, atacar os outros que pensam diferentes. Claro, na verdade que é Jesus, centrados em Jesus, que nós saibamos respeitar os outros, que nós saibamos ser tolerantes, pacientes, celebrar os dons dos outros. Vem, Espírito Santo, batiza-nos agora, encha-nos, dá-nos o entendimento de tudo que ouvimos aqui, convença-nos, Espírito de Deus, e leva-nos a sermos geradores de comunhão e harmonia, nunca de divisão. Vem sobre nós, Espírito Santo. Amém.